TV Artilheiro. Bom dia, Adilson. Bom dia. Adilson, agora a Chapecoense pela frente, nesse jogo do domingo, né? Eu até questionei ontem o Ricardinho se é um confronto direto ou não, com uma diferença de 14 pontos ali na tabela de classificação, né? Você considera que ainda é um confronto direto, já que a Chape ainda sonha em sair da zona de rebaixamento e o Ceará, obviamente, quer permanecer na Série A? Eu acho um jogo muito difícil, como sempre foi lá em Chapecó, independente da situação deles. Tem um belíssimo treinador que é o Marquinhos, que eu conheço desde as categorias de base, fazendo ótimos trabalhos, tanto no Atlético, Curitiba, enfim. E no próprio Juventude, ano passado. Então, eu vejo uma mobilização, são vários os interesses dentro de um jogo. Tem o lado profissional, dignidade. Então, nós alertamos desde o início da semana se preparar adequadamente para enfrentar um jogo duro, um jogo difícil. E aí nós aqui dentro do jogo é que a gente vai, ao término do jogo, a gente saberá se eles não têm mais chance. Nosso objetivo, a gente tem consciência da importância do resultado, de trazer, na pior das hipóteses, um ponto, né? O objetivo é ir lá e tentar vencê-los. Então, vamos se preparar para um jogo muito difícil. Adilson, bom dia. Bom dia. A gente pôde perceber que as atividades da terça e da quarta, você não pode contar ali meio que com o Valdo, o Luiz Otávio, o Baixola, né? Só fazendo aquele trabalho. O William, né? O William é porque já vem de um tempo, né, nessa situação. E aí eu te pergunto, não treinou esses 2 dias? Ontem, pelo menos, eles estavam ali, né? O pouco que a gente pôde acompanhar, eles treinaram. São peças que te preocupam, que estão 100%, que vão para o jogo? Como é que está a situação específica desses 4 atletas? Nós temos mais o trabalho de hoje, eu tenho sábado lá em Chapecó e eu tenho domingo ainda para definir. Foi a situação do Luiz, né? Foi vestiário, só que a sala de aquecimento no Castelão é sintética, então estava incomodando um pouquinho o pé, foi para o campo, aguardou o campo, deu ok, então eu aguardo. Então, já treinaram outros atletas que sabem a função que precisa ser feita, e se não jogar esses atletas que você citou, os outros já estão aptos e conscientes para entrar e suprir esses jogadores importantes. Eu sei que nesses jogadores que o Alisson citou agora, tem o Valdo, mas independente da situação do Valdo, o Valdo foi poupado, acho que no início da semana. Ele sentiu uma dor, um desconforto só. Pronto, independente disso, já passava pela cabeça do Adilson, já passou, enfim, de mexer nesse sistema defensivo, porque, se eu não me engano, quando você chegou aqui, o Luiz Otávio ainda não estava apto a jogar, vinha jogando Thiago e Valdo. Quando o Luiz Otávio voltou, ficou Luiz Otávio e Thiago Alves. Aí, naquele jogo do Bahia, o Thiago sentiu, o Valdo, né, voltou. Agora, com o Thiago apto a jogar, você pensa em mudar e colocar novamente Luiz Otávio e Thiago e o Valdo vai para o banco de reservas? Eu já fiz isso em outras vezes. O próprio jogo do Grêmio jogou o Thiago de quarto zagueiro, o jogo contra o Santos, e fiz essa formação, a última, aí com os 3, mas o Thiago estava voltando, então tinha trabalhado aquela semana, né, uma semana antes, um pouquinho de transição, e essa semana ele trabalhou conosco, então o Thiago eu já vejo que está apto, né? Então, treinando bem, então pode voltar sim. Ô Adilson, bom dia. Bom dia. Portador não merece pancada. Oi? Portador, eu que vou ser o portador da pergunta, sim, do torcedor. Rapaz, pergunta lá, Ibernon perguntou a Adilson na primeira oportunidade, qual foi a intenção dele no jogo passado, que o time vinha jogando bem no esquema e que ele colocou 3 zagueiros. Por que 3 zagueiros, Adilson? Olha, os 3 zagueiros, nós estávamos seguros, nós eliminávamos o contra-ataque, nós estávamos conscientes. Eu tinha alguns jogadores com o CK alto, alguns jogadores um pouquinho desgastados. A intenção era você ter o controle do jogo para você, no segundo tempo, arriscar, né? Então, essa foi uma das intenções. E mesmo com 3, o
Nosso adversário trabalhava com a linha de 4 na frente, eu tinha uma concha com 5. Teoricamente, você não sofreria com isso. Marcamos errado, deixamos de encurtar e deixamos de cobrir. Então, erramos 3 vezes. Se você observar no lance do gol, direcionamos a bola errada na primeira, não encurtamos e não cobrimos. Então, assim, e quando você tem 3, nós erramos no processo de construção. Eu tentei isso lá contra o Santos, e vocês cobraram aqui o Samuel, e não era o Samuel. Quando você deixa um grandão, né, o Gustavo Henrique, você tinha que recuar um dos 3, né, para pegar justamente essa bola. Então, são detalhes. Agora, não vejo o porquê. Foi questão física também, foi questão de você ter um dia a menos de preparação e você ter inteligência durante os 90 minutos. Então, a gente comete alguns erros e acabamos pagando por isso. Então, espero ter esclarecido ao torcedor. Ô Adilson, bom dia, tudo bem? Bom dia. Prazer revê-lo aqui na sala de imprensa. Obrigado. Jogo dificílimo contra a Chapecoense aí pela frente, né? Um concorrente ali brigando ali pelo mesmo objetivo do Ceará nesse primeiro momento, que é se manter na Série A. E eu te pergunto uma coisa, né? Porque no futebol se fala muito, né? Não é só você como treinador, mas muitos treinadores que passaram por aqui e os próprios jogadores também falam de confiança, né? Na vida nós precisamos ter confiança em qualquer profissão. No futebol mais ainda, porque as críticas hoje são grandes quando você joga mal e quando você joga bem, aqueles tapinhas nas costas dizendo que você foi o fera do jogo, né? Eu falo dos jogadores. Para treinador também segue a mesma risca e no Brasil é assim, no futebol brasileiro você está acostumado com isso. Uma coisa interessante que eu notei é que o seguinte, mesmo com uma situação de não vencer 10 jogos com o Anderson, quando você chegou, o time, apesar das mudanças que você fez e que a imprensa criticou, né? Algumas mudanças que você fez, e você até explicou que não mudou, mudou a forma de jogar, mas não mudou as peças e não mudou a forma de jogar, você explicou aqui pra gente, houve a desconfiança. Mas o mais interessante que eu noto é que não houve a desconfiança desse grupo, dos jogadores em relação ao teu trabalho, né? Porque todo mundo que vem aqui, todos os jogadores que vêm aqui elogiam o teu trabalho, né? Como é que você absorve esse lado positivo desse grupo estar acreditando no teu trabalho? E ainda faltam 5 jogos, muita coisa ainda para rolar no campeonato, Adilson. Bom dia. Boa observação. E eu reporto a eles. Eu confio neles. Eu acredito neles. E eu vejo que é um grupo extremamente profissional, dedicado, que entende aquilo que você passa, que absorve aquilo que você está pedindo nos trabalhos. Eu converso muito com eles. A gente não é o dono da verdade. Como disse lá na coletiva após o Clássico, né? Eu estou aqui há 35 dias. Eu fiz lá 8, 9 jogos. Às vezes eu tenho que ter alguns cuidados para me revezar, ou para me trocar, ou para me colocar lá um Chico lá contra o Palmeiras. O porquê que eu coloquei, né? Eu escuto também. Né? Tem gente há mais tempo aqui. É evidente que eu olhei muita coisa para trás. Né? Eu quero uma informação do Wesley, eu vou lá buscar. Eu vi o Wesley jogar no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu vi o Chico jogar no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu vi o Sobral entrar do lado esquerdo contra o Atlético Paranaense. Então, assim, esse processo de observação, de comunicação, de interação, ele é importante. Então, eu transfiro. Eu vejo que existe respeito por aquilo que eu estou aplicando no trabalho, aquilo que eu estou pedindo. E a gente, nas reuniões que temos, de esboçar adversário, de esboçar a correção nossa, eu mais interajo com eles, para me trazer o que eu vejo que nós precisamos crescer. Então, como disse anteriormente, nós tínhamos 3, ou tinha uma concha de 5, e os caras com 4, como é que entram? Não pode entrar. Então, às vezes, só comigo, a gente jogou alguns pontos fora. Só de pênalti, para você ser rápido. Bola parada, não pode, melhoramos. Então, você fica
você fica pensando a semana, eu adoro a semana cheia. Nós trabalhamos marcação, pressão da Chapecoense, meia pressão, nós trabalhamos eles um pouquinho mais baixo, nós trabalhamos a bola parada, tanto ofensivo, defensivo, nós trabalhamos jogadas. Então, assim, eu fico tentando, o que nós precisamos melhorar? Aí tem o componente jogo, confiança. Vamos para a primeira parte. A gente, não sei se é antiético falar, mas Botafogo e Avaí. O Botafogo estava nervoso, né? O Avaí jogou tranquilo. Então, o porquê disso? E a gente passa confiança. Joguem bola, tenham prazer, né? Se divirtam com responsabilidade. Mas quando tiver a bola, tem que jogar. Isso eu passo ali para eles. Se você olhar o histórico dos times que eu trabalhei, e a escola que eu gosto é que jogue bola. Agora, tem que recuperar. Para recuperar, tem que compactar, tem que andar junto, tem que dar lado, tem que saber onde vai roubar, o lado que vai roubar, onde roubar. Né? Então, eu concordo contigo. Né? Mas eu sempre procurei passar. É um jogo tenso, um jogo difícil. E aí tem as nuances do jogo que você tem que se adaptar a elas. Né? Pode ter chuva, pode ter barro, pode estar empoçado, pode ser bola parada, pode ser mais truncado. Às vezes você tem que fazer o jogo, não vai dar para você fazer o jogo que você quer. Vou dar um exemplo do clássico. Eles trabalhavam muito bem as duas linhas, mas mais compacta. Nessa eles abriram. E eu trabalhei aqui a longa. E aí continuamos fazendo a longa. Não, tem que perceber que o extremo abriu, então não é para fazer a longa. Isso é o jogo de futebol. Tem que perceber. E é rápido. E eu tô ali, eu não escuto nada aqui. Eu tô aqui. Isso aqui é meu trabalho. Eu enxergar isso aqui. E o jogador precisa enxergar. Por isso que hoje a gente está indo atrás de atleta inteligente. Tomada de decisão inteligente. É isso que a gente quer. Ontem eu vi um belíssimo no jogo, cortando aí vocês, não sei se... Os meninos da França. Você vê uma escola bonita. O Brasil ganhou, mas uma escola bonita de você ver jogar bola. Então, aquilo que a gente quer. Parabéns lá ao Guilherme, né, o treinador da seleção, meu amigo. Mas deixa eu elogiar a França também, né? Não é falta de... mas é questão de gosto de futebol, só isso. Adilson, as notícias que a gente tem da Chapecoense dão conta de que eles só vão ter um zagueiro, né? Só devem ter o Iago. Zagueiro de origem, obviamente. Isso. Alguém será improvisado na zaga. Eu era zagueiro de origem, né? Hã? Eu era zagueiro de origem? Não sei, quando eu lembro, você já estava jogando de zagueiro. Eu não sou tão velho assim. Mas eu fui puxado, eu era volante. Você era volante? Legal. Volante. Pois, Adilson, então 55? Não, era 5. Hoje, eu sou dos 5. Hoje em dia tem... Perdão. O William Oliveira é 55, né? Mas tem mais força. Mas é porque eu. quando ele chegou aqui já tinha os 5. Meu passe é melhor que o dele. Ele escolheria os 5. Ah, então pronto. Tô brincando. Como eu estava dizendo, né? Só terá um zagueiro de origem, né? Tem vários jogadores contundidos, inclusive o Rafael Pereira, que começou a temporada aqui conosco no Ceará. Isso. E aí eu te pergunto, o Ceará tem como tomar proveito disso? Claro. Você tem que sentir o jogo. Às vezes esse jovem que vai entrar tem muito potencial, está aguardando essa oportunidade. Então, você tem que sentir. Isso aí faz parte do atleta também, né? Você mostra, explica. Dentro daquilo que a gente acompanha, geralmente a gente vê os últimos 4 jogos, ou vê mais os confrontos em casa, contra adversários que eles podem esperar, ou que eles podem agredir, eles podem marcar um pouquinho mais alto a gente, e você mostrar, né, a característica do atleta para explorar, porque hoje eles têm a facilidade que eles têm, eu gostaria de ter tido na minha época. É um privilégio que eles têm hoje. O resumo que nós damos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós mostramos, hoje é um privilégio esses atletas, o tanto de informação que eles têm. Eu gostaria de ter tido na minha época. Eles têm que aproveitar. Já sai na frente, né? É o que é a tua pergunta. Então, se enxergar, lado forte, lado fraco,
perna boa, tempo de bola, marca a bola. Para onde... Hoje você sabe, o central, para quem que ele passa? Ele passa 10 vezes para o lateral direito, 2 vezes aqui e faz 20 inversão. Encurta a inversão. Estudo, a gente estuda futebol hoje. Entendeu? Tem mapa de calor, para onde passou, para quem passou, como é que é a movimentação. Ah, fez saída de 3, quem veio, como é que tá, aonde que essa bola quer entrar. Não tem, hoje essa geração mais nova aí, eu falo a vocês, ó, eu estou muito feliz e lisonjeado de você ver o que o Sampaoli e o Jorge Jesus estão fazendo. Eu estou muito feliz com isso. Mas eu gostaria de... A gente cresce profissionalmente com isso, tá? Porque eu tenho uma linha também que eu sigo, eu tenho amigos que converso, que leio, né? O Júlio Garganta, o Zé Guilherme, em Portugal, o Vitor Frade, enfim. E no Brasil tem muitos profissionais capacitados. Muita gente boa mesmo, uma geração muito boa. Então... A gente precisa ter um pouquinho de cuidado, às vezes, né? Só enaltecer A, B ou C, e tem gente boa aqui no Brasil. Adilson, você está no clube há mais ou menos, como você disse, agora há pouco, 35, 40 dias, né? O pessoal sabe, eu nem lembro. Eu chego e só trabalho. Nessa casa aí. Ainda não fui para a praia ainda. Ainda não consegui ir na praia, né? Esse final de semana também não vai conseguir. Mas, Adilson, esse tempo que você está no Ceará é sempre almejando aquela situação da semana cheia de trabalho, né? Ou semana aberta, como queiram, uma semana para trabalhar a tua equipe. Felizmente você conseguiu, né? A primeira semana você conseguiu trabalhar numa semana meio que cheia, muito embora tenha uma viagem, 2 dias de antecedência, aquela coisa. Mas eu te pergunto, foi proveitoso? Foi dentro do que você esperava ter essa semana cheia para trabalhar? Foi. A segunda você deu livre, a terça já começou com o pessoal que não vinha jogando, o grupo G2 e o G3. E quarta-feira já fizemos um bom trabalho, ontem, hoje tem mais um. Então, eu acho importante você ter essa semana para trabalhar alguns aspectos que você precisa melhorar. Foi importante. Adilson, você disse que ainda não foi à praia, você não sabe o que está perdendo, viu? Não deu tempo. Confesso que eu fiz exame na segunda-feira aí do meu joelho e aí a gente já vem para cá, aí começa o trabalho, então não dá tempo. Ver Chapecoense, os treinos e correção, e aí você vai para casa, descansa vendo o jogo, né? Descansa vendo o jogo. Descansa trabalhando. Isso aí é a função do treinador. Eu sou apaixonado pelo futebol. A gente respira futebol. Claro que é importante você ter conhecimento em outras áreas e gerir um grupo com um ambiente saudável, que eu vejo aqui, que é importante. Mas o carro-chefe sempre foi aí o futebol. E só trabalho esses dias, 35, 45 dias, eu não aguentava não, só trabalhando não. Eu tinha que botar escrito em dia. Cada um faz o que consegue. Adilson, mas a pergunta, Pedro quem? Será o primeiro volante? Você já definiu? Pode ser. Trabalhou essa semana como primeiro também. Adilson, ontem eu perguntei aqui ao Ricardinho o que ele traz de experiência para esse grupo nessa reta final. Ano passado você não estava aqui, mas você deve ter acompanhado, você acompanha o futebol. Bem. A situação era muito complicada do Ceará. Hoje o Ceará está fora da zona do rebaixamento próximo, mas fora da zona é outra situação, é outro pensamento. Até a questão da confiança que a gente tocou ainda há pouco, ela aumenta muito mais, né? Você tem mais confiança para jogar, como você disse, com alegria e praticar o futebol. Eu te pergunto, de que forma você traz a sua experiência nesse momento, na reta final, para esse grupo? Eu sei que você conversa todo dia com eles, mas quando vai afunilando, quando vai chegando perto do jogo, o Adilson, já disseram aqui que você é um paizão, o Adilson é um treinador, ele conversa mais, ele chama mais, ele abraça mais o jogador? Tem que ter a reunião, tem que ter dar liberdade, todos emitirem o seu pensamento, o que estão sentindo, qual a importância, como é que foi a semana, o que enxergaram,
por onde que nós podemos. Então, eu acho importante o diálogo. A gente precisa ouvir também, né? Porque você tem uma ideia, o trabalho nosso é esmiuçar aquilo que a gente enxergou nos últimos 4 jogos, por exemplo, ou a característica do adversário, o que pode acontecer, e passar realmente tranquilidade. Agora, o atleta precisa ter discernimento e sabedoria, que nesse momento é decisão. Então é alma, é entrega, é atenção, é concentração, é uma série de coisas que às vezes você fala, mas é dele, né? Motivação, é movida a ação. O cara ele que tem que fazer. Não adianta eu ficar. E ainda eu fico na beira do campo, né? Eu acho que eles acostumam no dia a dia, no treinamento, você toda hora gritando no ouvido deles. Mas é deles. Eles precisam. A gente passa a tranquilidade. Tranquilo? TV Artilheiro.